O Afundanço. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de O Afundanço. Eu sou o Luís Janes e neste programa vamos dar uma vista de olhos pelo que se vai passar no fim de semana de 18 e 19 de março com os clubes do Sul, numa altura em que as competições vão atingindo as suas fases decisivas e os jogos importantes vão acontecendo um pouco por todo o lado. Como de costume, vai ser uma sessão repleta de motivos de interesse. Espero que gostem. Então vamos começar, e desta vez para agitar um bocado as coisas, vamos começar pelas competições que normalmente eram faladas no fim do programa. Sei que vai haver alguns maldizantes que vão dizer que é por causa do jogo do Atlético de Reguengos em Faro, mas não tem nada a ver. É apenas para não ser sempre o mesmo formato. E sim, o primeiro jogo a ser falado neste programa é o Atlético de Reguengos, que vem jogar ao Pavilhão da Penha em Faro dia 19/3 pelas 17 horas contra o Bom Joanense para a segunda jornada da Taça Nacional de Séniores. Vai ser um jogo entre os vencedores do fim de semana passado e duas das grandes favoritas a seguir em frente nesta competição. Já vi jogar ambas as equipas e acho que o Reguengos está um patamar acima. Por isso, mesmo levando em linha de conta o fator casa, acho que a equipa alentejana é a favorita neste jogo. Só para dizer que o jogo vai se realizar, portanto, dia 19/3, no Pavilhão Municipal da Penha, pelas 17 horas, e está toda a gente convidada a ir. Para o outro jogo deste grupo, o ACD Ferragudo recebe o Cabo Grândola na nave desportiva de Ferragudo, dia 19/3, pelas 11h30. E vai ser o primeiro jogo da equipa de Grândola que, relembro, ficou em último lugar na sua série na competição que disputou antes, a 2ª Divisão Nacional. Penso que neste jogo a equipa algarvia não vai ter grandes problemas em arrecadar os 2 pontos em disputa. Vamos passar agora a analisar a 2ª Divisão. Vamos começar pela 2ª Divisão Feminina, segunda fase, Sul B. O Farense desloca-se até Passo de Arcos para defrontar a equipa local, dia 19/3 pelas 18h30 no Pavilhão Jesus Correia, em Passo de Arcos. Farense, que vai efetuar o terceiro jogo seguido fora de casa, tendo sido derrotado no primeiro após prolongamento, frente à equipa que está em primeiro lugar atualmente. E o fim de semana passado destruiu a equipa do Clube Nacional de Natação por 25/98. Neste jogo, contra as quartas classificadas, as dificuldades vão ser bem diferentes. No entanto, estou convencido que as comandadas da Daniela Lima vão resolver a contente este problema e voltar para o Algarve com uma vitória no bucho. Na classificação, segue o PNB Loures em primeiro com 8 pontos, resultantes de 4 vitórias, seguidos por Farense e Guedemã com 7 pontos cada. Depois vêm os jogadores do Passo de Arcos Clube com 6 pontos e, por fim, o Clube Nacional de Natação e o Odivelas Clube com 4 pontos de 4 derrotas. Este fim de semana a classificação vai mexer um pouco, pois jogam as 4 primeiras entre si, o Passo de Arcos com o Farense, como já tinha falado, e o PNB Loures recebe o Guedemã. E se as contas não me falharem, na segunda-feira vamos ter 3 equipas empatadas no topo. A ver, vamos. Passamos agora para a 2ª Divisão Masculina, Zona Sul A, onde o Ginásio Olhanense Sub-23 recebe os Unidos do Tortozendo num jogo que vai opor duas das equipas que ainda não conseguiram vencer nesta fase da 2ª Divisão. Portanto, o jogo vai se realizar dia 19/3 pelas 15 horas no pavilhão do Ginásio Olhanense e vai ser um jogo de nervos, mas estou convencido que com o apoio do público, que espero bem, vai encher o pavilhão, a equipa da casa vai matar o borrego e levar os 2 pontos em disputa. Na classificação desta série, seguem primeiro o Seixal com 8 pontos, seguidos por Queluz e Odivelas Basket com 6 pontos. Seguidamente vem a União de Leiria Basket com 4 pontos e finalmente os já falados Ginásio Sub-23 e Unidos do Tortozendo. Na outra fase desta competição, joga um representante alentejano, a equipa de André de Rezende, contra os representantes algarvios, Portimonense Sub-23, num jogo que se vai realizar em Évora, no pavilhão da Escola André de Rezende, dia 19/3 pelas 17 horas. Nesta série, o equilíbrio não podia ser maior, pois, salvo a equipa da ABA, que segue em primeiro com 8 pontos, resultantes de 4 vitórias, e grande candidata a subir de divisão, reparem bem como está a restante classificação. Em segundo lugar está o Barreirense Sub-23 com 7 pontos, e depois estão as restantes 4 equipas empatadas com 6 pontos. Trata-se de um grupo em que qualquer equipa, tirando a já referida ABA, que está um degrau acima, pode num dia bom vencer o jogo contra qualquer dos adversários. Podíamos pensar que a equipa de André de Rezende estava um pouco melhor que as restantes, todas equipas sub-23 com menos experiência.
e que ia disputar a subida contra os albicastrenses, mas a lesão do seu americano Dante Ramos, ainda na primeira fase do campeonato, baralhou e muito as contas à equipa do professor Luís Francisco. No entanto, neste jogo, a jogar perante o seu público, todo o meu favoritismo à equipa aburense. Vamos virar agora as nossas atenções para a primeira divisão e vamos começar com a primeira divisão masculina, Grupo de Promoção Sul, onde o Sporting Farense recebe a Física de Torres Vedras dia 18/3 pelas 21 horas no pavilhão do Farense. Num jogo que vai opor o segundo classificado, os Algarvios, contra o quinto classificado, ou primeiro dos não apurados para os playoffs. Num jogo quase decisivo para a equipa de Torres, pois se for derrotado, pode começar a ver os seus concorrentes diretos a fugirem-lhes. No entanto, tem pela frente um Farense ferido pela derrota sofrida no fim de semana passado e com vontade de reafirmar quem é o grande candidato a vencer esta série. Portanto, todos os ingredientes apontam para um grande jogo e, no fim, o Farense vai avaliar mais uma vitória. Aconselho vivamente a todos os que gostam de basquete ir até ao pavilhão do Farense, pois que melhor maneira de passar uma noite de sábado do que ir até um pavilhão, puxar pela equipa e no fim do jogo ficar pelo bar a beber uma cervejinha e a discutir as incidências do jogo. Perfeito. No entanto, para quem não pode ir, já sabe, tem a transmissão online via Mais Algarve, o que também é garantia de qualidade. No outro jogo deste grupo, o Imortal Sub-23 recebe o Paço de Arcos Clube, dia 19/3 pelas 15 horas, no pavilhão desportivo de Albufeira. E mesmo que o professor Luís Modesto se vá abastecer de jogadores para a equipa principal, acho que a equipa algarvia tem argumentos mais que suficientes para vencer este jogo e manter-se firme nos lugares de playoffs. Na classificação desta série, como já disse, em primeiro vai o Clube de Basquete de Queluz, empatado em pontos com o Farense, com 17 pontos, seguidos do Imortal Sub-23 com 15. Depois, o Clube de Basquete da Chamusca com 14, segue-se Física de Torres Vedras com 13, o Paço de Arcos Clube com 12, o Scalipos com 11 e finalmente o Montijo Basquete com 9. As situações estão quase a ficarem clarificadas nesta competição. Para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão Grupo de Manutenção, o CBA desloca-se até Lisboa para defrontar o Atlético de Portugal no pavilhão da Tapadinha, Engenheiro Santos e Castro, em Lisboa, dia 19/3 pelas 17 horas. Vai ser um jogo entre uma equipa que segue confortavelmente instalada no primeiro lugar do grupo, o CBA, contra uma equipa que está numa zona complicada, pois está em quinto lugar com os mesmos pontos que o quarto e o sexto, 13 pontos. E é somente 2 pontos dos lugares de descida que nesta altura são ocupados pelo Angra Basket, com 11 pontos, e pelo Moscavide com 10 e grande candidato a descer à segunda divisão no próximo ano. Em relação ao jogo em si, não acredito que seja neste jogo que o CBA vá perder a sua invencibilidade. Falemos agora do Campeonato Nacional da Primeira Divisão Feminina Grupo de Promoção, onde as nossas representantes vão de viagem até ao norte do país, as jogadoras da André de Rezende deslocarem-se até Barcelos para jogar contra a equipa de basquete local, na Escola Secundária de Barcelos, dia 18/3 pelas 16h30. E vai ser um jogo muito complicado para as jogadoras alentejanas, pois vão defrontar as terceiras classificadas que não têm interesse nenhum em desperdiçar pontos em casa. Especialmente no fim de semana em que jogam as equipas que estão à sua frente, a ACD Ferragudo, que segue em primeiro, vai defrontar o Clip Team, segundo classificado, num grande jogo em perspectiva e que vai acontecer no Colégio de Luz Internacional do Porto, igualmente dia 18/3 e igualmente pelas 16h30. Na classificação, como já tinha dito, em primeiro lugar está o ACD Ferragudo com 16 pontos, seguido pela Clip Team com 15, depois temos um terceiro constituído pelo Basquete Barcelos, Coimbrões e a Associação Desportiva Sanjoanense com 14. Seguida pela André de Rezende com 13 e ainda não afastada da corrida para os playoffs. Finalmente a quinta dos Lombos, Sub-22 com 12 e o CIMEC com 10 fecham as contas. Relembro que neste grupo são apuradas as 4 primeiras equipas para disputarem o playoff e a André de Rezende tem que entrar no ritmo muito rapidamente sob pena de perder o comboio. O que, como já tinha dito, não deslustra em nada o que esta equipa já conseguiu. Vamos agora virar as nossas atenções para a Proliga, Grupo de Promoção, onde o Portimonense recebe o Galitos de Aveiro no pavilhão Gimnodesportivo Portimão, dia 18/3 pelas 18 horas, num jogo que vai opor o segundo classificado Portimonense contra o quinto Galitos de Aveiro. Num jogo que se antevê muito complicado para ambas as formações, mas que, baseando-me na história recente,
dou o meu favoritismo à equipa algarvia. A classificação deste grupo está muito complicada, pois o grande favorito a vencer este grupo, Calomar, primeiro, está com 17 pontos, mas menos um jogo. Depois estão 3 equipas com 16 pontos, o Portimonense, o BSA e o Iliabo Clube. Pode-se dizer que é uma situação de tudo ao molho. Como se isso não chegasse, em quinto e sexto estão o Galitos de Aveiro e o Sporting Clube Vasco da Gama empatados com 14 pontos. Finalmente, em sétimo, está o Galitos do Barreiro, grande desilusão desta competição, com 13 pontos, sendo que por último o Queluz com 11 pontos. E o Queluz, portanto, nestas contas já está fora das discussões. De resto, tudo está ainda em aberto para assegurar um dos primeiros 4 lugares para poderem disputar os play-offs. No grupo de manutenção, o Ginásio Olhanense vai até à Maia, defrontar a equipa do Maia Basket, que, recordo, na primeira volta derrotou o ginásio no seu reduto, no jogo onde a equipa algarvia fez uma exibição abaixo do seu real valor, sendo que agora tem a hipótese de pôr as coisas no seu devido lugar. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal Norte de Cope, na Maia, dia 18/3, pelas 21h30. No outro jogo deste grupo, o Elétrico recebe o Belenenses no Pavilhão Municipal de Ponte Sor, dia 18/3, pelas 17h. E face aos últimos resultados, é difícil não atribuir o favoritismo à equipa alentejana. Será bom para o Elétrico e, concomitantemente, para o ginásio, que está em disputa direta com o Belenenses para evitar a descida de divisão. Recorda as classificações dos grupos, lembrando que desce uma equipa da Zona Norte e outra da Zona Sul. Portanto, Zona Norte, primeiro, Académica com 18 pontos e virtualmente safa. Depois, Maia Basket, Sampaense e Elétrico com 15 pontos cada, sendo que o Maia tem menos um jogo. Na Zona Sul, Belenenses 15, Ginásio 14, Barreirense 13 e, finalmente, Benfica Sub-23, 12 pontos e menos um jogo. Nesta zona ninguém está a salvo de uma desilusão, mas digam lá se não era a situação perfeita Ginásio e Elétrico vencerem e ajudarem-se um ao outro. Vamos ter fé que vai ser assim que tudo vai acontecer. Finalmente, vamos falar das competições principais, as ligas Betclic masculina e feminina. Começando pela masculina, o Imortal desloca-se até ao pavilhão Unidade Vimaranense, em Guimarães, dia 18/3, pelas 15h, para defrontar a equipa local, num jogo que pode decidir muito do futuro imediato destas duas formações, que só têm uma opção: vencer. Recordo que o principal objetivo deste grupo é conseguir ficar nos 2 primeiros lugares para se apurarem para os play-offs do título. Caso isso não seja possível, o segundo objetivo é não ficar nos 2 últimos lugares para evitar a queda na Proliga. Lembre que a classificação deste grupo B é a seguinte: em primeiro lugar o Povo com 36 pontos, em segundo o Imortal com 34 e depois seguem 2 equipas empatadas com 33 pontos, o Jogueira e o Vitória. Finalmente, na zona onde ninguém quer estar, coabitam o Cabe com 31 pontos e o Sangalhos com 25 e muito poucas hipóteses de safar. Na verdade, realisticamente, tirando o Sangalhos, todos ainda podem conseguir os seus objetivos, sendo que muita emoção ainda vai acontecer até ao fim desta competição. Vamos falar agora da Liga Betclic feminina, onde o Imortal vai de viagem até aos Açores defrontar a forte equipa do Sportiva, que nesta altura ocupa a segunda posição e que está ferido no seu orgulho, pois ainda não conseguiu brilhar em nenhum dos pontos altos da temporada. Lembre que na Taça Federação, onde o Imortal brilhou a grande altura, chegando à final, o Sportiva foi eliminado nos quartos de final pela Quinta dos Lombos, sendo que para a Final Four da Taça de Portugal não conseguiu o apuramento. O que para uma equipa como o Sportiva, habituada a marcar presença nesses eventos, é bastante frustrante. Para além disso, trata-se de uma das melhores equipas portuguesas e não vai ser fácil para este Imortal, que vem numa série de 4 derrotas seguidas, conseguir inverter esta tendência. Lembre que nesta altura o Imortal está em 8º lugar na classificação, último lugar de apuramento para os playoffs do título, e mesmo não vencendo este fim de semana, tem tudo para conseguir esse feito, pois basta-lhe vencer o Jogueira em casa na última jornada para que, na sua primeira época na Liga Betclic, as albufeirenses consigam esta façanha. No entanto, pelo que já conseguiram esta época, ficam aqui os meus parabéns ao grupo de trabalho do Imortal, mas no entanto, como estamos mal habituados, e agora queremos muito mais. Força Imortal! E vai ser este o panorama para os jogos nacionais das nossas equipas este fim de semana. Muitos e bons jogos em perspectiva. Continuo a relembrar que, embora eu continue a não falar dos jogos dos escalões de formação, eles estão a acontecer um pouco por todo o lado.
E para saber onde e contra quem, basta consultar as páginas das redes sociais dos clubes que fornecem todo o tipo de informação. Portanto, não se justifica não saírem de casa para irem apoiar as equipas da sua predileção ou simplesmente assistir a bons espetáculos de basquete. Eu, pela minha parte, conto ir assistir a alguns. Agora, chegou a hora de me despedir. Desejo um excelente fim de semana para todos. Eu para a semana cá estarei com mais notícias e outras novidades sobre o basquete e as suas gentes. Até lá, fiquem bem e não se esqueçam, grandes jogos de basquete.